E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, repete comigo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Repete comigo, o versículo 13 é a chave para todo o nosso fundamento de hoje. Versículo 13, eu quero que você diga assim, ó, até. Mas diga com convicção, até. Diga, que todos cheguemos. Repete comigo, até que todos cheguemos. O fraco, o forte, o pequeno, o grande, o amarelo, o cinza, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todos ontem aqui entenderam a operação dos 5 ministérios: apostólico, profético, pastoral, o ensino e o evangelístico. Todos entenderam? Então assim, ó, você entendeu que a responsabilidade apostólica é preservar o fundamento. A responsabilidade profética é trazer clareza para a movimentação. Pastoral é se tornar um exemplo para o corpo. O mestre, ele vem conferir segundo a palavra de Deus, e o evangelista conduz para fora tudo que está sendo construído dentro. Tudo isso ficou claro para você? Sim? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Diga, minha filha, por favor. O mestre, alguém quer responder para ela? Qual é a parte do mestre? Ela não entendeu qual é a parte do mestre. Alguém pode? Hã? João quer. Essa é só a cerejinha do bolo. Não vou nem deixar você falar que é tão rasinho. Essa é só a cerejinha, só o toque. O recheio. Quem quer falar do recheio? E fuja da onde? Uma salva de palmas. O mestre, minha filha, o ministério do ensino, e eu te agradeço pela pergunta, viu? O ministério do ensino, ele confere toda a movimentação a partir das escrituras. Então, o que o apóstolo está consolidando, o profeta esclarecendo, o pastor mostrando, o mestre vai validando pelas escrituras. Ele tem o dom do Espírito e o encargo, a aptidão bíblica, histórica, cultural, para entender que tudo que está sendo feito, vivido e falado é aprovado por Deus pela sua palavra. E o mestre também, a partir disso, ele tempera todos os que estão ao seu redor com aptidão bíblica. Porque todo mundo que, se você ouve um conhecimento, você vai se tornar cada vez mais sábio. Então todo mundo que está em um ambiente onde tem um mestre vai sendo temperado pela palavra e você vai se tornando cada vez mais apto para a palavra. Entende? Esse é o ministério do ensino. Ficou claro, filha? Quem mais? Apostólico, profético, pastoral. De Barrinha, meu filho, qual que é a responsabilidade de um pastor no corpo? Explica para nós aqui. O pastor, a questão dele é que ele vai conduzir, né, as ovelhas, né, ele vai tocar a vida delas e
em amor, conduzindo as suas ovelhas, mas sem tocar nelas. Ele conduz pela palavra de Deus. E nossa, isso. Sem a ajuda dos universitários. Isso, ele é um exemplo, né? Também lá. E ele conduz as ovelhas no ensino da palavra. E sendo referência. Achei a palavra. Se tornando uma referência. Ele lê a Bíblia e ele incorpora ela e fala: vamos lá, pessoal. Amém? Na nossa apostila, e eu também já ouvi o senhor falar outras vezes, que o apóstolo toca em todos os ministérios, né? E como ele toca sem ser soberbo, né? Sem se achar autossuficiente. Se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre essa parte, por favor. Na verdade, minha filha, eu vou falar uma coisa para você e para todos que estão me ouvindo. No ministério, quanto mais você recebe de Deus, mais humilhado você se torna. Quanto mais você aprende dos homens, mais soberbo você pode ficar. Eu aprendi isso na caminhada cristã. Tudo aquilo que você recebe de Deus te humilha, te abate, faz você sentir um porcaria. Tudo que você recebe de Deus, quanto mais é dado, mais é cobrado de verdade. Quando você recebe de Deus, cara, você olha para a sua vida, é um sentimento que você fala: meu Deus, parece que eu não sou nada. Meu Deus, é assim, Edson. Agora, quando você recebe dos homens, tudo que você recebe na carne, irmão, essa carne nossa é uma desgraça. Pensa, Vanê, pensa numa coisa desgraçada, esse negócio dessa carne nossa. Rapaz, nunca fico com vontade de comer pamonha. Jejuei ontem, falei assim: nossa, que vontade de comer um negócio de milho, de uma pamonha. Por que eu quero mexer com o negócio de pamonha, cara? Você não, mas quando você jejua, a carne inventa moda para você. Tudo que você recebe na carne, irmãos, te ensoberbece. Mas o que você recebe no Espírito te abate. Por isso que os homens criaram rotas para aprender segundo a carne. Mais tranquilo. Respondendo a pergunta da minha filha, quando você chega, os 5 ministérios, tu quer falar, professor? Portanto, vos entreguei aquilo recebido do Senhor, porque a letra que ele aprendeu foi inferior ao que Deus ensinou para ele. E por que Deus pôs um espinho na carne dele? Para ele não se ensoberber? Porque ele recebeu as revelações do Senhor, exatamente por isso. Deus permitiu um demônio atormentar Paulo, só para ele ficar. Quando ele queria, um enviado de Satanás vinha coitadinho. Só Deus sabe, irmão, o que um homem de revelação passa. Só Deus. E às vezes eu me cobrava, falava assim: mas minha esposa, você não está entendendo, você é minha mulher, você dorme do meu lado, parece que você não entende. Tem um dia que eu saí um pouquinho de dentro de mim e falei: rapaz, nem eu ia me entender. Só Deus. Porque assim, quando a gente recebe uma revelação, junto nós recebemos a condição de uma humilhação, para não se ensoberbecer com aquilo que foi dado. Você quer ser um homem de revelação? Prepare-se para ser um homem de angústia, um homem abatido. Deus não vai permitir que você se ensoberbeça. Se Ele está te dando, se Ele está te dando o poder, Ele também vai te dar o antídoto. Pode ter certeza. Você acha que o pai vai dar para o filho uma faca na condição sabendo que ele pode se cortar? Não, ele também dá a bainha. Está aqui, filho. Você está entendendo? Então Deus sempre nos preserva. O ministério apostólico, ele é um ministério de liderança, ele conduz o corpo. Agora entenda uma coisa: ninguém, repete comigo, ninguém tem autoridade para liderar onde não foi tocado. Então,
o ministério apostólico, ele precisa liderar um ministério evangelístico, profético, pastoral, de ensino. Então esse encargo requer dele que ele tenha tocado nesse lugar e fala, cara, eu sei o que um evangelista precisa expressar. Eu experimentei a aflição de um evangelista. Eu experimentei a aflição de um mestre. Irmãos, no começo do meu ministério, eu comecei como um evangelista, pregando nos ônibus. Depois de um evangelista, Deus me levou ao ministério do ensino. Quando o Caso do Leão começou, irmão, eu inventei até um curso, chamava CFC, Conhecimento da Fé Cristã. Você lembra? Tinha até apostila. Eu ensinei, dá curso para os outros. Eu ensinei, lá, plano da redenção, essas coisas. Eu falava, Deus, como que o Senhor me deu aptidão para encontrar essas coisas na palavra de Deus? Como um mestre. Me conduziu como um pastor. Para quê? Para que depois o Murilo chegasse, o Edson chegasse, houvesse a consagração pastoral. Eu me movi como um pastor, irmão, acentuadamente. Eu fazia culto na casa dos irmãos 3 vezes por semana. Eu ia fazer culto na casa dos irmãos. Eu, Israel e o João. E o Israel tocava o violão. Ele ficava fazendo nota assim, ó. Aí eu falava assim, põe um pad ali no telemóvel. 3 vezes por semana eu ia na casa dos irmãos. Eu levava ceia na casa dos irmãos. Irmão, vamos cear. Eu me movi como um pastor. E ainda me movo. E depois Deus me levou ao ministério profético antes de começar a lidar com a mesa pastoral. Antes disso, fui ordenado apóstolo pelo meu pai espiritual. Na época era o apóstolo Eric. E sem entender o que era o ministério apostólico. Eu estava na minha casa dormindo. Lembra, Murilo? Foi lindo, né, cara? Cara, foi muito louca a minha consagração. Acabamos de fazer a consagração dos pastores. Tinha até um pastor, o pastor Anderson Silva, estava aí. Ele acabou chorando, ele falou assim, eu nunca vi uma consagração de pastor como essa. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Foi linda a consagração desses caras, aqueles que não dão muito valor, mas foi top. A glória veio assim. Aí acabamos a consagração, tal. O meu apóstolo estava aqui. Aí fomos para casa, deitei na cama, fechei tudo, dormi. Daqui a pouco ele abre a porta do quarto assim, levanta, vem aqui. Eu levantei assim da cama. Todos os meus filhos espirituais estavam na sala de casa, assim, a sala entupida, assim, uma bacia no chão. O que é isso? Ele falou, senta aqui na cadeira. Sentei no sofá, na cadeira. A glória de Deus abaixou ali, assim, uma choradeira. Gilmara estava, né, Gilmara? Uma choradeira ali, assim. Os irmãos, os filhos lavando os meus pés, orando. E ele me ordenou ao ministério apostólico. E eu falei, mas por que você não fez lá na igreja junto com o outro? Ele falou assim, porque pastor é dado para a igreja. E o fruto apostólico é dado para os filhos. Ele falou assim, apóstolo é consagrado dentro de casa. Apóstolo não é para o palco, nem para o exibicionismo. Apóstolo é para os filhos. Aí ele lê um texto quando o apóstolo Paulo fala para a igreja, vocês são fruto do meu apostolado. Ele fala assim, o fruto de um ministério apostólico não é o quanto de igreja ele abriu, é o quanto de filho ele gerou. Ele falou, então esses aqui são seus filhos. E hoje nós estamos reconhecendo o ministério apostólico na sua vida. Aquele dia ele matou-me, acabou com a minha vida. Eu achei que eu tinha um pouquinho, irmãos, eu entrei de lá para cá numa ribanceira abaixo. Que aí começou a fazer sentido, porque eu fui experimentado evangelisticamente, no ensino, como um pastor profético, para que eu possa hoje sentar com qualquer profeta e saber conduzi-lo profeticamente, porque eu tenho a visão profética, eu tenho o comportamento pastoral, eu tenho o fundamento de ensino, a liderança apostólica, eu tenho a condução evangelística. Então, isso é para servir o corpo. Agora, isso não é para deixar a gente maior, é para deixar a gente mais servo. Essa é a realidade, é para deixar a gente mais servo. Amém? Minha tia, linda. Pessoal, dá uma salva de palmas para minha tia, olha que coisa linda.
Eu casei com a Cira e ainda ganhei uma tia linda dessa. Que benção. Diga. Vou falar. Eu fui diretora há 9 anos de um laboratório. E hoje Deus está falando profundamente daquele trabalho que eu tive lá no Brasil, que eu era diretora de um setor que comandava muitas pessoas. Mas todos os dias, quando eu chegava naquele setor, Deus falava para mim, você não é nada. E hoje Deus está falando profundamente, porque que Ele falava naquela época comigo, você não é nada, você está aqui para cuidar das pessoas. Para mim não me empolgar, porque aquilo era coisas que, eram momentos que não era eterno. E isso queimava no meu coração todos os dias. E eu não entendia. E hoje Deus está falando profundamente. Todos os dias eu chegava e Deus dizia para mim, não me envaidecer. E toda sexta-feira eu fazia reunião lá dentro com aqueles funcionários e falava da palavra de Deus. Sempre trazia alguém. Toda sexta-feira, naquele setor do governo, eu fazia uma reunião e para falar de Deus, para a gente orar com aquela equipe e mostrar um pouquinho o que eu não sabia, mas para me passar para eles o que nem eu sabia. Então eu vou pegar o gancho desse testemunho, era o que eu precisava para começar a aula de como os 5 ministérios se manifesta no membro do corpo. Entende? Como que é seu nome, filha? Ô Jô, você é apóstola? Você é pastora, mestre, evangelista? Você foi dada para algum desses ministérios? Então você vai entender como que você vai se movimentar apostolicamente sem ser dada para o ministério apostólico. Por quê? Porque todos nós lemos que uns foi dado para até que todos. Então, qual é o fruto final de um pé de laranja? Um pé de laranja dá o quê? Não, aí vocês me quebram, aí você me quebra. Não dá laranja, não. Um pé de laranja dá outro pé de laranja. O fruto final. O fruto é a laranja. Aquela laranja cai, a semente morre, o fruto final é o quê? Outro pé de laranja. Entende? Qual que é o fruto de uma ovelha? Outra ovelha. Entende? O fruto do ministério é a expressão desse ministério na vida do outro. Então, o fruto do ministério apostólico não é eu exercer o meu apostolado. O fruto final do ministério apostólico é ver a Josi se movimentando apostolicamente. Sem entender o que é uma apóstolo, ela está lá e os irmãos chegou na igreja hoje, não sabe nem quem é Jesus, nem quem é Genésio, mas daqui a pouco eles estão lá, ele chega no trabalho dele, eles pegam e fazem uma reunião lá na sexta-feira, sem nem saber, ninguém fala, cara, nós temos que vou falar de Jesus para vocês aqui. Está se movimentando apostolicamente, sem nem saber o que é um apóstolo. Entende? Então, o fruto final de cada ministério, se os 5 ministérios são as ordens que o corpo de Cristo é tocado pelo Espírito, o Espírito opera pelos 5 ministérios, o que ele vai desenvolver em você não é o fruto do ministério, é a expressão do ministério. Entende como muda? Então, o ministério pastoral vai frutificar na vida da Mabel cuidando de você. Mas a ação do Espírito Santo é fazer com que você se torne uma referência para outra. Quem está me entendendo? O fruto final, irmãos, de um mestre, o pastor Cauê está aqui, ele estabelece a escola, ele dá curso, ele grava escola bíblica, ele ensina, mas o fruto final disso é que você tem aptidão bíblica para sentar na sua casa, abrir a Bíblia com seus filhos, amigos na escola, onde for, e ensinar, falando, não, isso aqui no grego, no aramaico, no hebraico, no jumentaico, é assim. Não precisa de tanto. Mas só de despertar, filha, dentro de nós, a aptidão bíblica de falar, olha, Jesus morreu, ressuscitou, o plano da salvação é esse, a obra da redenção é essa, a fé salvífica é essa.
Entende ou não? Esse é o fruto final. Então, porque isso é a parte mais linda dos 5 ministérios, irmãos. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que aquela dona de casa que está inserida nesse contexto do corpo eclesiástico, ela possa ter uma centralidade em Cristo como uma apóstola. Ela pode ter, com a expressão apostólica, ela pode ter uma visão profética para saber que ali na casa dela, ela pode ser uma viúva, mãe de 2 filhos, mas ela sabe, isso vai mudar. Eu estou vendo lá na frente que Deus está me mostrando, eu sei que Deus está fazendo, eu sei que Deus está falando. Ela tem uma visão profética, ela tem uma movimentação evangelística, um sentimento pastoral. Aquela irmã, dona de casa, que é simplesmente um membro do corpo, mas ela se move apostolicamente, profeticamente e dentro dos 5 ministérios. Esse é o fruto final. Repete comigo assim, ó: os 5 ministérios são a expressão exata de Jesus Cristo. Se o corpo está sendo moldado à imagem de Jesus Cristo, o que é que vai ser atribuído ao corpo? A expressão dos... Uma salva de palmas para todo mundo. Entendeu? Você vê que quando você sai daquela mentalidade do cargo, do profissão, e você traz isso para o organismo, é tão prático, gente. É a gente que complica tudo. Oh, chegou o apóstolo, o evangelista, o mestre. Ah, irmão, sim, mas aqui também tem um. Eu vou falar uma coisa para vocês. É algo tão profundo que tem muitos homens que foi dado para o ministério pastoral, que membros da igreja estão exercendo o pastoreio muito mais eficaz do que ele. Isso é bom? Ótimo! Maravilhoso! Você entendeu como faz? Entendi. Você está fazendo melhor? Glória a Deus! Essa é a lógica do corpo. Que alguém se levante apostolicamente e dentro da sua empresa comece a reunir os irmãos, comece a lançar o fundamento, comece a preservar a doutrina de Jesus Cristo lá na sua casa, no seu trabalho, onde você está. Isso, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Não substitui quem foi dado para o ministério, mas representa quem foi dado para o ministério. Representa. Então, o pastor Fabiano está lá em Valência, pastoreando. Aí alguém se levanta na congregação e começa a se tornar também uma referência, um padrão para o corpo. Aí na casa dele, ele se torna um padrão para a esposa, para os filhos. No trabalho, ele se torna um padrão. Ele senta na mesa, ele ouve, ele aconselha, ele fala. Poxa, ele também está exercendo o pastoreio lá, sem nem saber. Você entende, irmãos? Você acha que eu seria suficiente para o Espírito para operar apostolicamente num corpo com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas? Não, por isso que aquilo que eu sou é expresso na vida do outro para que ele seja também. Entende isso? Isso ficou claro, irmãos? Por isso que isso anula a inoperância, a dependência e idolatria na casa de Deus. Anula. Por quê? Porque eu não vou esperar o pastor vir aqui me abençoar. Não, cara, eu já amadureci. Agora eu vou me levantar para abençoar o outro. Não, mas eu estou mal. Mas o pastor também, gente, também fica mal. Não, mas eu sou mal. Mas o apóstolo também fica mal. Só que nós amadurecemos a entender que a nossa condição estar mal não nos exima da responsabilidade de fazer o outro estar bem. Tomar, mas e daí, irmão? O outro precisa de mim. Mas só Deus sabe o que eu estou passando. Sim, mas Ele também sabe que o outro filho dele também está passando. Deus não é pai de filho único, irmãos. Entende? Ele não é o seu pai, não. Ele é o exibido. Amém? Isso ficou claro para você? Então repete comigo assim, ó: o fruto final dos 5 ministérios é toda a igreja operando na essência do Senhor. Ah, meu Deus, isso é lindo demais, cara. Isso é lindo demais.